Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos dar continuidade, então, às nossas apresentações, às nossas reuniões e discussões que se seguem aí a essa colocação, a essa apresentação inicial, né? Vocês tiveram na semana passada a colocação do Oswaldo, ele mandou algumas perguntas, né? Parece que vocês combinaram de, na parte da discussão, trabalhar em alguns textos, eu coloco lá no final, e a gente pode tentar associar com alguns conteúdos de hoje, que eu acho que ajudam bastante a revitalizar, né, o conhecimento e o entendimento que a gente tem dos princípios doutrinários, e um dos que, com certeza, é mais afetado, mais, digamos assim, modificado com a mudança do conceito de Deus, é o conceito de liberdade e livre-arbítrio, e, claro, consequentemente, da ação moral que se segue, né? Eu gosto muito, eu já vou fazer uma pequena revisão para a gente retomar um pouquinho, já que acho que 2 semanas a gente deixou de ver esse conteúdo, né? Mas um aspecto que eu gosto muito é quando você vê o que é a religião, né? E um dos tópicos que a gente apresentou foi que ser religioso, né, ter atitude, ter postura religiosa, implica em você assumir de forma entusiasmada, de forma muito motivada, a, a, a questão da bondade essencial da existência. Né? Quando eu assumo isso, né, digamos, eu afeto diretamente a questão da minha linguagem, a questão do meu comportamento, a questão dos meus atos, ou seja, aquela pergunta tradicional que resume o comportamento moral, que é a essência do processo religioso, né, que é assumir, comportar-se de uma certa maneira, na medida que de forma consciente eu entendo que é assim que deve ser, é profundamente, digamos assim, transformada na medida que eu vou mudando e transformando o entendimento que eu tenho de Deus. Talvez seja uma das grandes vantagens de eu fazer essa revisitação, essa ressignificação do conceito de Deus, né? Imagine eu ter uma visão de Deus como alguém pessoal, totalmente transcendente, que quer obediência e não consciência, né? Um Deus que age por impulso, um Deus que recompensa, um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que vê pecado, né? É claro que isso condiciona profundamente o comportamento moral que a gente tem, né? Mas à medida que a gente consegue pensar em Deus de forma diferente, a gente vai transformando esse entendimento, né? Tem aquela frase clássica que a gente vai trabalhar mais tarde, quando a gente for discutir a questão da moral cristã, é que, por exemplo, aquela pessoa que faz alguma coisa certa porque está objetivando uma recompensa nessa vida ou no futuro após a morte, né? Ou aquela pessoa que faz o que é certo porque teme algum tipo de castigo ou de consequência. Isso pode ser tudo, menos um comportamento moral. E isso vem basicamente de um conceito esclerosado, limitado, não repassado, não revisado de Deus. Então a gente vai aproveitar alguma coisa hoje, né? Eu vou fazer uma pequena revisão de alguns pontos que a gente trabalhou, só para a gente entrar na discussão, e vamos tentar levantar alguma coisa sobre Deus como totalidade, né, que complementa a ideia do Deus cósmico que a gente já trabalhou, e a ideia de Deus imanente, que o irmão Green trabalhou bastante nos últimos anos, e que a gente acabou meio que repetindo, tá? Mas parando muito pouco para refletir sobre o que significava, né? Então, aqui eu gosto sempre de repassar o conceito de religião, e isso é muito importante, por quê? Porque é uma característica fundamental da doutrina encarar a religião como um conhecimento, um conjunto de conhecimentos, de forma bem ampla, conceitos, ideias, valores, exemplos, sentimentos, referências, não importa, estou falando de conhecimento bem amplo, que é construído ou alcançado, aí é uma questão de interpretação, mas basicamente através de experiências, vivências, convivências da própria pessoa e do seu grupo cultural, numa passagem no polissistema espiritual ou na passagem no polissistema material. Ao quê? Ao enfrentar questões, ao resolver desafios, ao tentar resolver problemas, o termo que você queira usar. Sobre o quê? Sobre a própria vida, sobre a existência, as coisas concretas que a existência acaba nos colocando e que envolvem as questões do significado que ela tem e as questões da origem e da causa de tudo, né?
E, basicamente, a religião é aquilo que eu comentei, é um compromisso de como eu devo viver. Cada um de nós, de forma consciente, vai adotando esse entendimento, né? Quais são duas dificuldades? Eu levantei algumas, mas duas dificuldades que a gente tem, tá? É que as pessoas continuam tendo essa ideia de conhecimento religioso, ó, como algo absoluto, acabado, definitivo, certo, completo, capaz de responder a tudo, que não aceita contestações e que a gente é obrigado a aceitar porque ele foi revelado, ele vem de fora para dentro e tem uma garantia sobrenatural de ser verdade. Quando não é isso que acontece, né? É, todo conhecimento, inclusive o conhecimento religioso, ele está em construção, em evolução. Como é que ele se constrói e evolui? Pela crítica. Ele vai sendo aperfeiçoado e por ser parcial, na medida que cada um de nós somos seres contingentes, que temos um começo, a quantidade de conhecimento que a gente tem é limitado. Necessariamente a visão que eu tenho da religião, de Deus, da existência, é parcial e provisório e limitado e sempre dentro do meu possível. Não vou ficar parado no tempo e no espaço, mas ele vai estar sempre se transformando, né? Sobre o que eu vou discutir quando eu falo em conhecimento religioso? Basicamente aquilo que a gente tem batido, né? Origem, gênese, sentido, significado, propósito, valor da vida, da existência e a ação que expresse de forma clara essa compreensão que eu estou alcançando, que é o que a gente chama aí de moral, né? Outro aspecto que dificulta muito e que a gente tem que, no bom sentido, sempre estar esclarecendo as pessoas é que elas vêm sempre misturando religião com igreja e o pior, né? Quem recebe as pessoas novas aí na casa espírita percebe que elas vêm com a ideia de que o entendimento que a sua igreja tem é o entendimento único da religião. E elas têm dificuldade de separar os conceitos, né? Igreja é só uma unidade concreta do social, né? Lembra lá que a gente falou, tem várias classificações, eu citei uma sociológica aqui, mas tem vários, né? Culto, seita, denominação, igreja, eclésia, etc., né? Que pode ou não operar conhecimento religioso, né? Isso eu acho que é importante que a gente acabe separando ou operar apenas em parte. Então, é um erro muito grande, né, de limitar a religião à igreja, tá? E principalmente tentar enquadrar esse conceito amplo de toda a humanidade no pensamento de uma igreja em particular, né? Tá? Então, elas não têm a igreja, as igrejas, monopólio da religião e não são de maneira nenhuma a verdadeira religião, a única que pode ajudar as pessoas, né? Aqui eu levantei e eu gosto dessa colocação, porque, olha, as pessoas sempre associam, né? Quando na realidade esses conceitos com religião, mas, ó, são conceitos específicos de algumas igrejas que você pode concordar ou não. Né? E, em geral, a doutrina não concorda, né? Aqui é o clássico, né? Dogma, sacerdócio, templo, resgate, sagrado, pecado, culpa, sacrifício, graça, oferenda e assim por diante. Faz sentido naquele contexto, daquela igreja específica, você respeita plenamente que a pessoa, dentro do seu arcabouço conceitual, trabalhe esses conceitos, mas eles não são da religião. São de algumas concepções de igreja, algumas concepções de religião, né? A gente prefere, ó, lembra que mas muito mais aberta, muito mais arejada, são conceitos que são associados à religião, no entendimento da doutrina, e são, de fato, questões universais, né? Dever, alegria, trabalho, evolução, respeito, né? Carinho, prece, fé, justiça, bondade, amizade, silêncio interior, igualdade, fraternidade, todos os autos, né? Conhecimento, avaliação, controle, perdão, a paz, a humildade, o respeito, e essa série de palavras muito positivas associadas à religião, que é esse o entendimento que a doutrina tem do que é de fato religião e principalmente atitude e postura religiosa, né? Tá? Então, para nós, eu acho que vale a pena sempre perdão, sempre destacar que é uma religião interior, é uma transformação individual, ou reforma, se quiser usar esse termo, é intensa e extensa modificação de comportamento através de valores que ampliam a consciência dessa unidade com o Criador. Então, para nós, isso é religião, né? Ou se preferir de uma forma um pouco diferente, é a religião da compreensão alcançada, do entendimento construído, dos valores vivenciados, da modificação consciente do comportamento,
através do conhecimento que é renovado. Conhecimento do quê? Né? No sentido do autoconhecimento de mim mesmo, do conhecimento do significado e da unidade da vida, da identidade com o Criador. Tá? Então veja que eu consigo transformar e modificar e ampliar profundamente o entendimento de Deus, porque a doutrina tem da religião, porque a doutrina tem um entendimento da religião que é bem diferente e muito mais amplo. Né? O que a gente resumiu um pouquinho sobre a visão geral que a doutrina tem a respeito de Deus, né? Naquele sentido mais amplo, que Deus é sempre um conceito aberto. Não é dogma, não é heresia discutir. É um conceito que também está aberto, construído, evolutivo, através da nossa avaliação crítica, do grupo social, do grupo cultural, ou cada um de nós individualmente, né? Em função do quê? Do seu histórico, do seu acervo, da sua trajetória e assim por diante. E aquilo que a gente tem trabalhado, né? Deus não é um discurso, Deus não é uma teoria, né? Deus é um conceito para ser operado, é um conceito para ser sustentado, vivenciado, experienciado, o quê? Nas situações concretas do cotidiano. Tá? Então, esse é um aspecto que sempre vale a pena que vocês destaquem para as pessoas, porque eu acho que ajuda elas a conseguirem fazer essa renovação do conceito de Deus. Tá? Eu acho que Kardec é fundamental, ele coloca de forma primorosa, né, causa primeira e inteligência suprema, quando se trata do entendimento que a doutrina tem de Deus. Eu acho que isso é fundamental e a gente tem que voltar a trabalhar de forma sistemática, né? A gente acaba passando batido na primeira pergunta lá do Livro dos Espíritos e deixando um pouquinho de lado, tá? Sinto que um pouco as pessoas se angustiam, né? Porque elas têm a ideia de Deus como uma coisa fixa que dá sustentação a tudo, e às vezes elas têm medo da revisão do conceito, achando que todo edifício desmorona, digamos assim, né? Eu gosto de destacar que há o núcleo do entendimento, né? Que é uma coisa que se mantém, né? Ou seja, apesar de toda a revisão que você faça, há uma unidade indissociável entre a causa primeira, o Criador, e tudo que existe. Né? E o amor, até hoje, é a palavra, o entendimento, a compreensão que a gente tem mais profunda dessa unidade é o amor, né? Que exprime essa unidade. Esse é um núcleo de entendimento que não se modifica. Claro que eu posso ampliar o que eu entendo por causa, eu posso ampliar o que eu entendo por amor, né? Mas esse núcleo ele fica, né? E outro que eu acho que entra associado é que há sentido, há significado, há razão, há propósito na existência, em tudo que existe. E cada uma das partes que compõem o todo, né? Se nós nos encararmos como parte que compõe esse tudo, a gente já vai trabalhar um pouquinho essa questão de parte e de todo daqui a pouco, tá? Aqui é a riquíssima expansão do conceito e propostas, né, e provocações no bom sentido que o irmão Green tem feito ou fez ao longo das décadas com vários outros entendimentos e frases a respeito de Deus. Algumas a gente conseguiu pegar, trabalhar, desdobrar um pouco, outros até pela própria falta de prontidão da gente naquele momento, a gente trabalhou pouco. Mas aqui ajuda a gente ter essa ideia de que, opa, eu posso, por analogias, metáforas, né, tá sempre tentando fazer a ampliação do conceito de Deus, né? Discutimos um pouquinho, estou só dando uma resumida, para não perdermos muito tempo. Lá, inteligência suprema, que é o que o Kardec coloca, né? Por que inteligência? Porque é o que dá início, mantém, preserva e sustenta a existência. Como faz isso? Por mágica? Né? Não, através de leis. Né? Pensar sempre que as leis, quando a doutrina fala em leis, né, ela não está falando de lei do direito, por exemplo, em leis penais, leis que tipificam alguns comportamentos e registram sanções. Né? A lei é o sentido descritivo, é o alcance que eu tenho da compreensão de um padrão de relação, de atuação, de interação no existente. Né? Isso que são leis. O melhor exemplo que o irmão Green trabalhou é o código básico do universo. Né? Tá? É um padrão, conjunto digamos assim, de entendimento a respeito de como as coisas funcionam. Né? Então, Deus, um código básico do universo, um campo básico, desdobrando-se em outros campos, quântico, eletromagnético, mediúnico, consciencial,
e assim por diante, de tantas maneiras que a gente mal entende, né? Então, quando eu trabalho parte, todo e totalidade, que a gente vai discutir daqui a pouco, eu estou falando de uma unidade inteligente, né? Uma unidade inteligente maior, pois ela envolve a totalidade, né? Então, a inteligência suprema, maior, termo que se queira, está presente na ordem, na desordem, na organização, no equilíbrio, na harmonia, na beleza, na justiça, na bondade, na verdade, e assim por diante, né? Tá? Então, quando eu falo do espírito, no sentido da evolução, acho que o Oswaldo trabalhou alguma coisa, tá? O que eu vou, no processo evolutivo vai acontecendo, né? Há um processo de iluminação, podemos usar esse termo, só que para nós iluminar é iluminação pelo conhecimento. Conhecimento do quê? De qual que é esse padrão inteligente, né? Eu vou tendo a consciência do dever, do papel, da função, nessa estruturação inteligente do universo. Eu vou compreendendo a razão, o significado, digamos assim, a beleza dessa inteligência toda, né? Na medida que eu amplio a minha compreensão, onde é que tem um impacto? Nas escolhas que eu faço, na determinação da minha trajetória, ou, em outras palavras, na ação moral que eu tenho no dia a dia, né? Porque para nós, né, usando aqui entre aspas, né, Deus não quer obediência, mas consciência de cada uma das suas criaturas daí, né? Se eu falo em causa primeira, é sempre o que produz, o que acarreta, o que condiciona o existente, né? O que permite explicar o que existe, né? O que responde à grande pergunta de porquê. Só que se eu estou falando em Deus, em causa primeira, é a pergunta do porquê de tudo o que existe no universo. Por que existe algo em vez de não existir nada, né? São perguntas que a gente acaba tendo que fazer, tá? Então, a causa primeira é aquela que não é precedida por nenhuma outra e que tem em si mesma a sua própria razão de ser, né? E por isso que para nós essa causa primeira só pode ser chamada de Deus, né? Também alguns chamam de causa necessária inicial, né? Mas aí a gente não vai discutir. Lembrar que quando eu falo em causa, a causa tem vários entendimentos, né? Tem 4 causas tradicionais do pensamento filosófico ocidental, que foram introduzidas lá por Aristóteles, né? Lembra que a gente trabalhou: causa material, causa formal, causa eficiente e causa final, né? Eu vou destacar causa eficiente. Causa eficiente hoje é o que os cientistas chamam de causa. Na realidade, eles só reconhecem como causa a chamada causa eficiente. Mas aí eu trabalho Deus, ó, o ato criador pelo qual um efeito é produzido. O próprio Aristóteles, né? O agente de uma transformação. Só que o agente primeiro da transformação para o que existe, né? Tranquilo? Da essência para a existência. Ou posso considerar como causa final, é o princípio diretor que orienta o agente para um fim, né? Fim, objetivo, enquanto razão de ser de um objeto ou de uma ação. Qual é o objeto de uma ação? Se eu falo em Deus, em causa primeira, estou falando de tudo o que existe, né? Então, há razão, propósito, finalidade inexistente. Difícil de alcançar, quanto mais geral, mais amplo, mais conhecimento envolve, mais longe do nosso entendimento exato, né? Mas no sentido de extensão da nossa compreensão, que envolve a questão da fé, a gente vai trabalhar na próxima semana, tá? Eu tenho condições de alcançar o entendimento desse aspecto, né? Muito concreto para a minha própria existência, e, é claro, vai ficando mais geral na medida que eu trabalho para o conjunto, que eu expando, né, para todo o conjunto, tá? Lembrando sempre que ela não é convergente, não é finalista, né? Ela não vai convergir para um ponto, né, tá? O que envolve causa? Aqui é o pouco que a gente conhece, ó, você veja a riqueza, né? De causas físicas até causas espirituais. O que vale a pena a gente destacar, que é o que nos importa diretamente, né? Para nós, como espíritos, não importa se encarnados ou desencarnados, a grande capacidade de nós sermos causa, né, é a nossa ação como espírito, né? Em relação ao ser consciente, inteligente do universo, ou seja, o espírito, a causa é a sua ação livre, a sua escolha em função de valores, do que é importante para ele, que vão nortear seu pensamento, sua linguagem, sua ação e o seu comportamento. Pensamento, linguagem, ação e comportamento, né? Nós somos uma grande causa que estrutura de forma inteligente o universo, né? E lembrar sempre, né, que quando eu falo, algumas pessoas têm muita dificuldade, não sei se vocês percebem isso. Quando eu falo em causa, elas têm a noção da bola de bilhar. Eu gosto desse exemplo, né?
Elas acham que causa é um sentido simplista, linear, único, unidirecional e mecânico. Quando eu falo em Deus como causa primeira, não estou falando disso. E a gente tem que ter coragem de tentar entender causas de forma mais ampla, né? Se eu falo em dinâmica não linear, que o irmão Grimm trabalhou bastante em 2018, por aí, estou falando de causa não linear, de causa múltipla, diversa, recursiva, interativa, plural, mais própria da ideia de teia e de rede, né? Basicamente de sistema, que a gente vai discutir um pouquinho agora, tá? Então, é uma interação complexa em rede, né, onde se influencia e se é influenciado, né, e permite, ampliando e fugindo da ideia simplista, que eu trabalhe a ideia de uma causa interna, imanente. Como é que eu posso dizer que Deus é a causa primeira e, ao mesmo tempo, trabalhar um Deus imanente se eu não modifico o entendimento de causa, se eu penso ainda em causa como alguma coisa que vem de fora para dentro, né? Quando eu trabalho Deus imanente, estou falando de uma causa que é imanente ao quê? A totalidade, tá? Deus cósmico, que a gente trabalhou um pouco, né? Então é importante, quando eu falo em Deus cósmico, separar o universo de cósmico, né? O universo é o conjunto de tudo o que existe, e cosmo é uma forma particular de eu ver o universo, né? Quando eu entendo o universo como algo ordenado, organizado, equilibrado, harmônico, belo, justo, bom, com sentido, significado, funções e propósitos, tá? Eu estou falando que o universo é cósmico, tá? Quando imagino que tem partes que compõem um todo, desempenham funções com sentido, significado e propósito, estou falando de totalidade. Então, a ideia de Deus cósmico complementa a ideia de Deus como totalidade, de tal forma que eu posso dizer que o universo é o todo e o cosmo é a totalidade, tá? Então, quando falo que Deus é cósmico, é porque ele é a causa do cosmos, de todo esse equilíbrio, harmonia, beleza e assim por diante, né? Novamente, vai para o mesmo esquema, turma. A causa primeira é o inteligente, um código básico, um campo básico e a estruturação aberta de todo o existente, né? Mas, basicamente, o que existe? Quando eu falo, existe esse sentido do desdobramento a partir de um padrão, né, de leis, digamos assim, de forma que todas as partes estão em interação, ligação, comunicação, unidade, de forma que não tem o vazio, não tem o vácuo, há um pleno cósmico, né? Tudo é preenchido por esse sentido do Deus cósmico, né? Então Deus ele está apresentado na estruturação inteligente de tudo o que existe, causa primeira, causa inteligente, e se desdobra naturalmente na ideia de um Deus cósmico, tá? Quando você vai fazendo essas mudanças mais intensas no conceito de Deus, né, é como se fosse aquele jogo que a gente tinha de criança, de vareta, se desloca uma, todas as outras vão se deslocando, né? E um dos primeiros conceitos que sofrem um profundo impacto é que, se eu mudo o conceito e o entendimento de Deus, a prece não pode ser mais barganha, súplica, pedido, chantagem, suborno, intervenção, negociação, troca, etc., né? A característica básica de toda religião, que é a prece, tá? Ela vai sendo transformada, e a doutrina não é diferente. A gente tem condições de trabalhar conceitos muito diferenciados de prece que fogem daquele sentido petitório, né? Então, aqui do irmão Leocádio, a verdadeira oração, ela busca respostas e nunca dádivas, né? Você vê como eu vou transformando. Claro que a ideia, o entendimento das pessoas que procuram a casa espírita pela primeira vez, muitas vezes elas têm essa característica, né? Mas a gente tem que trabalhar entendimentos diferenciados, por exemplo, aqui, né? A prece como expressão de alegria pelo exercício do bem, né? Capacidade fantástica de síntese do irmão Leocádio. O que é a prece? Prece é trabalho, basicamente, né? É fazer, é construir, é ajudar, é ensinar, é cumprir, sustentar o seu dever e assim por diante, né? É a força de tudo que somos, né? É a nossa intimidade falando com a vida, é o diálogo com o Criador, e uma das que eu acho mais bonitas, né, é o exercício de identidade que cada um de nós temos condições de fazer com o Criador, né? É o silêncio interior que permite que eu escute, né, o que é importante, o que tem sentido e o que tem significado. Então veja a importância de, transformando um conceito, eu vou conseguindo rearranjar e modificar todos os outros conceitos, né? Tá? Então, o que a gente vê na prática é que
Se a gente não trabalhar sistema, que é o que está aqui, turma, vários entendimentos que a gente poderia ter desses conceitos nas últimas décadas que o Irmão Green tem trazido, eles ficam subotimizados. A gente tem muita dificuldade de entender. Por exemplo, se eu trabalhar Deus imanente, ou trabalhar Deus como totalidade, eu tenho dificuldade se eu não entender sistema. Né? Se eu trabalhar tudo informe, comunica. Né? Se eu trabalhar campo mediúnico, né? E não trabalhar sistema, tá? O entendimento que eu vou ter do conceito vai ser muito pequeno. Quanto tempo atrás o irmão Green trabalhou complexidade? Quando ele fala em complexidade, ele está falando de sistemas complexos, né? Então, como é que eu posso entender complexidade se eu tenho dificuldade? Então, é um desafio, acho que vale a pena a gente estudar, né? Quiser, em um outro momento, a gente marca, tem algumas apresentações sobre sistema, que permite que a gente vá um pouco mais a fundo. Aqui eu vou fazer um pequeno resumo, se ficar, assim, alguma coisa em aberto, a gente pode discutir ali no momento após o término da apresentação. Então, não se assustar com a palavra sistema, né? Que ela é simplesmente um conjunto de elementos, tá? Que tem que ter alguma relação. Basicamente isso, não importa que elementos. Quando eu penso num conjunto de elementos e que eles têm entre eles alguma relação, eu estou falando de sistema. Está na moda, né? Meteorologia fala em sistemas frontais de chuva, economia fala de sistema. Vida, medicina sem sistema fica muito difícil de entender, economia, computação, comunicação. Então, é um conceito que é muito rico e ajuda a gente a entender muita coisa, né? Então, quando eu falo em sistema, é isso, é um conjunto de elementos com alguma relação. Conjunto de partes, se eu quiser chamar elementos de partes, que concorrem, que contribuem para um resultado, né? Partes ou elementos de um todo, lembra que a gente trabalhou todo, totalidade, coordenados entre si e que funcionam como uma estrutura organizada. Mudando um pouquinho, conjunto estruturado, que constitui um todo organizado e cujos elementos são interdependentes. Né? Quando eu falo de cosmo, estou falando de interdependência de todas as partes. Podem ser simples, né? E vão se complexificando, né? Pode ser entendido como subsistema, sistemas ou suprassistemas, né? Uma pessoa, posso olhar essa pessoa como um sistema, posso entender os seus órgãos como subsistemas, e posso inserir essa pessoa dentro da cultura e entender como um suprassistema. Mas é só uma questão didática, né? Porque o último, o maior, o definitivo sistema é o conjunto de tudo que existe, que é o universo, tá? Então, mas eu posso chamar de parte, de todo, aí em função didática, pegando segmentos ou partes. Na medida que ocorre a complexificação, vão aparecendo vários conceitos que o irmão Green tem trabalhado e que fica muito mais fácil da gente entender, né? Homeostase, rede, auto-organização. Lembra, né, as leis da transauto-organização e transauto-eco-administração, né? Elas basicamente estão falando de sistema. Autopoiese, dinâmica não linear, ela cabe só dentro do entendimento de um sistema. A indeterminação e a incerteza, né? A indeterminação ontológica, a incerteza epistemológica, a criatividade, a liberdade, né? Sistemas hipercomplexos podem ser entendidos como sistemas que têm espaço para criatividade e liberdade, ou seja, lembra para a causa espiritual lá que a gente trabalhou, é aqui a criatividade e a liberdade desse espírito, que é uma das causas, não é a única, né, mas é uma das causas do conjunto. Né? Tá? Então, conjunto de unidades, o nome que você queira dar, partes, entidades, componentes, elementos interdependentes, formam um todo que se organiza. Tem que, para se organizar, só há organização se houver o quê? Relação, interação, comunicação entre as partes, por fluxo do quê? Aí depende do sistema, né? Matéria, energia, informação. Por isso que o irmão Green diz, tudo informa e comunica, porque tudo está ligado, tudo está em interação. Né? Para quê? Para desempenhar funções, tem propósitos, tem objetivos. Tá? E de tal forma que é para nós importantíssimo dentro da visão moral, cada parte, se eu entender, por exemplo, cada espírito como uma parte, né, que altera o seu pensamento, que altera a sua linguagem, que até altera a sua ação, que altera o seu comportamento, afeta, mudando, mesmo que em grau mínimo, a mentalidade, que vai mudando a massa crítica
e que altera o comportamento de todo o conjunto, inclusive com novas funções, novos propósitos, novos objetivos. O sistema, por exemplo, da sociedade, da cultura humana que está hoje, né, encarnada, na medida que cada uma da pessoa que se entende ou se considera religiosa vai sustentando comportamentos diferenciados, ela permite que esse sistema mude de fase e alcance um equilíbrio numa outra fase com características morais mais universais, mais adequadas e assim por diante. Então, só reforçando, sistemas complexos, unidade coletiva, há uma organicidade funcional, há propriedades emergentes, tem regras internas, multiescalas ou níveis, eu gosto mais da ideia de escala, que se auto-organizam. Tá? Sempre há um padrão de organização, lembra, né? São partes que se organizam, então tem que ter um padrão. Né? Qual que é o padrão? Elementos não materiais do sistema que envolvem comunicação, realimentação, autorregulação e auto-organização. Lembra lá, ó, é um espaço, lembra que a gente trabalhou o universo não físico? Ó, é um espaço para o universo não físico. Tá? Esse padrão de organização, se não é, se aproxima muito de um código básico do universo. Né? Esse padrão de organização se expressa no campo mediúnico e assim por diante. Ó. Veja que interessante. Por quê? Quando eu falo em pensamento sistêmico, lembra que o irmão Grimm falou do conexismo, né? Eu estou falando de conexão, relação, contexto e circunstância. Oswaldo deve ter trabalhado lá com liberdade, né? Liberdade, ó, o livre-arbítrio, ele existe em função de contexto, em função de circunstância, que se soma ao entendimento de cada um, de cada espírito, né? A compreensão de um fenômeno dentro sempre de um contexto de todo maior. Você veja como permite que eu vá ampliando, o sistema muda o entendimento que eu tenho de livre-arbítrio e assim por diante. Tá? Não esquecer das propriedades emergentes, que não é nada fantasioso. Né? A interação entre as partes, ó, ela cria um padrão coletivo chamado propriedade emergente. Né? Uma pessoa ela tem um padrão. 2, 3, 4 pessoas juntas, né, formando um sistema complexo em que elas se interagem, elas geram novos padrões de comportamento que são padrões coletivos, são as propriedades que emergem, que não existia no comportamento de um único indivíduo e que aparecem no conjunto, dentro daquele grupo cultural. Né? A dinâmica das partes, em uma escala de relação, produz uma propriedade diferente, emergente, porque ela emerge, né, ela surge de um patamar da associação entre as partes, né, de um nível mais alto da escala. Tá? Sempre tem o que eles chamam de organicidade funcional. Então há um sentido estruturado e com função. Né? Cada parte, se quiser chamar cada parte de subsistema, pode chamar, possui um processamento interno de informações, que é o quê? Para nós como espíritos, a nossa capacidade de fazer reflexão, a nossa capacidade de fazer meditação, seguindo um algoritmo. Lembra que o irmão Grimm bateu e trabalhou o algoritmo um tempão? Então, possui um processamento interno de informações, tá? De modo que ocorre uma relação funcional entre as partes, em função desse processamento, né? O espírito com aquela obrigação. Se eu não reflito, se eu não medito, aquela capacidade que eu tenho de contribuir para essa função, ela fica muito limitada, ela fica muito diminuída, né? Mas quando eu tenho essa concepção, fica mais fácil. Por quê? Porque tem uma unidade coletiva. As partes estão conectadas, há inter-relação entre elas, há o fluxo de informação, ou seja, para nós eu aprendo com as pessoas, né? Eu vivo com elas e elas me ensinam, eu consigo ensinar e aprender, elas conseguem ajudar no rompimento das minhas limitações, e eu consigo colocar as minhas potencialidades e as minhas habilidades a serviço dessas pessoas, né? Veja, sempre com função, desempenho, objetivos e resultados. Né? Tá? Tem as regras internas, mas é uma outra forma de eu chamar o código básico do universo. Né? Cada sistema tem regras internas, leis próprias do sistema. Cada elemento inserido no sistema fica sujeito às leis desse sistema, num sentido que amplia. Né? Cada um de nós tem regras internas próprias, que elas têm que se adaptar quando eu convivo em sociedade, e mais ainda na medida que eu vou ampliando, né, de uma concepção cultural da família, da sociedade, da cidade, do país, do planeta, e assim, do polissistema espiritual, e assim por diante. Que são exemplos clássicos, né? Um estrangeiro
ele se adapta às regras daquele sistema que ele está entrando. O órgão transplantado, ele só vai funcionar se ele seguir, entre aspas, né, as regras do organismo como um todo, e assim por diante. Mas, basicamente, quando eu falo de regra interna, estou falando do sistema maior, que é o universo, há um código, há um padrão básico que ajuda aí na regulação. Tá? Não esquecer que há multi-escalas, mais do que níveis, porque pode dar uma impressão de bolo em camadas que se separam, e não há, né? Esses níveis, na realidade, é só uma separação didática que a gente faz pela nossa limitação, mas há um todo que compõe uma totalidade. Então, não há uma camada física, uma camada química, uma camada biológica. Isso é só uma limitação epistemológica nossa, né? Tá? Então, sistemas interagindo com sistemas, formando sistemas mais amplos em escalas e com propriedades diferentes. Né? Há uma expressão de sistemas em múltiplas escalas. E cada escala possui seu próprio conjunto de leis. Eu posso fazer abordagem pelo aspecto físico, pelo aspecto espiritual, pelo aspecto cultural, sociológico, antropológico, biológico, ambiental e assim por diante. Né? E há leis nessa interação. Há leis internas dentro dessas escalas e há leis de interação entre essas escalas com algoritmos diferentes. Né? E eles são correlacionados. Alterando-se uma, modificam-se as outras de maneira não linear, né? Dinâmica não linear. Não é uma mudança tipo bolinha de bilhar. Tá? Aqui, tá? Aqui é só um exemplo, novamente. Ó, veja como sempre eles vão. Por quê? Porque o homem ele tem uma limitação de conhecimento, que a gente chama epistemológico, e ele fatia nesses segmentos, mas aqui é só didático, né? Posso pensar em algo subatômico, atômico, molecular, macromolecular. Posso pensar no biológico, organelas, células, organismos, ambiental, ecológico, neural, psicológico, mental, social, cultural, moral, espiritual, e assim por diante. Só para tentar ilustrar, quando eu falo em escalas, a grande diversidade. E isso é só um pouco que a gente conhece, né? Tá? Se eu pensar em multi-escalas, eu tenho que pensar no polissistema, veja que interessante, né? Polissistema espiritual. O irmão Green já falou, não é só polissistema cultural espiritual. Ele está falando que é um polissistema. Você veja quantos outros sistemas que eu, entre aspas, chamo de espiritual, que tem e que está aberto para a gente desbravar. A gente mal arranha, mal consegue compreender esse sistema espiritual que está próximo do contexto material no qual a gente está encarnado. Tá? Então, você veja a abertura imensa que tem para o conhecimento. Sempre se auto-organiza, tá? É uma organização estrutural e funcional, tá? Produz e mantém, transforma e gera, a partir de seus próprios recursos, o quê? Comportamentos, formas de atuação ou resolução, que são dificilmente previsíveis a partir de suas condições e variáveis iniciais, que é fundamental para a gente como espírito, porque implica embora tenham variáveis, né, vocês trabalharam na semana passada, que condicionam as escolhas, tá? Há uma margem grande, tá? Digamos assim, que permite que o espírito seja a causa, ou pelo menos uma causa importante, significativa das transformações. Tá? Então, como é que nós inserimos, então, Deus como totalidade? Né? Ó, pense em parte como fração de um todo. É um conceito bem aberto. Tá? As partes são discerníveis, mas elas não são isoladas. Né? E o que eu chamo de parte depende muito de como eu estou estudando. O que eu quero considerar como parte e o que eu quero considerar como todo. Então, é um aspecto bem dinâmico. Tá? Todo é sempre o conjunto total das partes, de objetos que estão sendo considerados. Tá? Por definição, é um conjunto do qual não falta nenhuma parte. Tudo está lá. Né? Isso forma uma unidade que soma todos os componentes, tá? Todas as partes que compõem esse conjunto. Aí eu chamo isso de todo, tá? O que é o todo também depende de onde eu vou fazer o fechamento, tá? Quando eu amplio, eu preciso colocar um outro conceito, então, que é a totalidade. Aí vem a ideia de Deus como totalidade. Quando eu considero o conjunto, o todo, o conjunto de tudo que existe, quando eu falo em totalidade, eu estou olhando para o todo, né, que ó, é um conjunto total de partes, ou seja, o todo, de objetos, né,
de espíritos, seres vivos, aí o termo que você queira usar, considerando a relação e a interação entre eles, né? É a unidade orgânica resultante da reunião de todos os elementos e suas relações. Estou aplicando isso para o universo. Refere-se a todos os elementos de um conjunto, mas na medida em que esse constitui uma unidade, ou seja, considerando a interação entre essas partes, tá? Com a nossa limitação de sempre, né? A totalidade, ela é muito mais um horizonte, uma perspectiva, do que a gente imaginar que tem uma abrangência completa do que é a totalidade. Por quê? Eu só posso compreender, digamos assim, em função do conhecimento que eu tenho. Como a quantidade de conhecimento que eu tenho é limitada, na medida que a gente discutiu já, eu sou um ser contingente, que o conjunto de experiências que eu tive é limitado, eu tenho sempre uma visão que é parcial, né? Com a consciência de que o entendimento que eu tenho do que é a totalidade deve estar sempre aberto, porque eu sempre vou fazendo a revisitação. O entendimento da totalidade que eu tenho hoje, amanhã vai ser diferente, porque eu sou diferente amanhã, tive experiências diferentes e o meu entendimento, a minha compreensão, ela também é diferenciada, ela também é diferente, né? Então, quando eu falo em totalidade, tem vários conceitos, mas ó, eu posso dizer que é unidade em função de propósitos, né? E basicamente, veja, é um princípio em sentido deísta. Lembra que a gente trabalhou lá o sentido deísta, né? Que se opunha ao conceito teísta, basicamente seria algo próximo daqui. Por isso que permite que eu diga, ó, Deus como totalidade, né? Então, quando eu falo em Deus como totalidade, ó, implica na concepção do universo como sistema complexo. E necessariamente tem um campo sistêmico amplo que envolve tudo que existe, né? Aí o campo mediúnico, que o irmão Rumi vai apresentar daqui a algumas reuniões, ele ajuda a entender muito essa abordagem, tá? Então, quando eu falo em totalidade, ó, a relação, a integração, a função, o significado e o sentido das partes, sempre. Por isso que a gente volta para isso, e por isso que esse é um aspecto da concepção religiosa da doutrina que sempre tem que estar presente, né? Então, quando eu falo em totalidade, interação para o desempenho de funções, unidade em função de propósitos, e assim por diante. Tá? Aí eu posso falar de Deus como totalidade, né? Porque ela implica em quê? Função, dever e papel na estruturação inteligente do universo, né? O universo ele não se faz do nada, né? Ele é estruturado de forma inteligente e ele é mantido de forma estruturada e inteligente na medida que as várias partes desempenham o seu papel, né? Quando eu falo em moral, eu estou falando isso, no desempenho de um papel, no cumprimento de um dever, no desempenho de algumas funções que mantêm a bondade, a beleza, a verdade, a justiça em tudo que existe, né? Por isso que eu posso falar de um pleno cósmico, né? Não há vazio, não há segmentos em que o em que as leis, o código não atuem, né? Um código básico, um conjunto de leis, mesmo que eu tenha dificuldade de compreender, mesmo que eu ainda esteja longe de entender exatamente como elas funcionam, né? Mas a gente trabalha, aí a gente vai discutir uma questão ligada à fé na próxima semana, dessa ideia do plano cósmico, né? Desse padrão de organização, né? E novamente, ó, cai sempre do mesmo, né? Objetivo, sentido, direção, razão, propósito, significado, tá? Tá aberto. A compreensão que eu tenho disso é um desafio contínuo, né? Vocês sentem no dia a dia, né? Os desafios concretos que vocês tiveram que enfrentar e têm que enfrentar hoje ainda, eu sempre estou tentando entender o que? Razão, propósito, sentido. Tá? O que eu sei, ó, não é punição, não é castigo, né? Não é pecado. Por quê? Porque eu já abandonei essa explicação sobre o propósito e a razão das coisas, né? Mas eu tenho que estar aberto para ir construindo novos entendimentos a respeito disso. Tá? Então, falando em totalidade, Deus como totalidade, ligação, interação, relação, dependência, interdependência, né? Tudo informa e comunica a humanidade e permite um campo, um espaço fantástico para a gente trabalhar uma das afirmações básicas da concepção filosófica espírita, que é, ao lado da irredutibilidade da singularidade, a essencialidade do pertencimento. Faz todo sentido quando eu trabalho Deus como totalidade. Né? E agora eu vou só discutir um pouquinho, tá? Aqui nos últimos minutinhos, nos últimos 15 minutinhos, a ideia da imanência e da transcendência. Veja como elas se complementam, né?
Deus cósmico, ela se complementa com a ideia da totalidade, Deus como totalidade, a totalidade apresentando, tornando Deus presente a nós. E a ideia da imanência e da transcendência, elas também se complementam. Lembra aquele conceito bonito, quase poético, de Deus como unidade, que se revela todos os dias quando cada um de nós procura a si mesmo, né? Ela vai permitindo que você vá costurando esses vários entendimentos, porque eles vão desdobrando o entendimento mais amplo de Deus, né? Eu acho que isso que é muito legal. Tanto esses como vários outros que a gente pode ir tentando e exercitando e vendo se acaba ajudando. Bom, é muito difícil que a gente entenda imanência, Deus imanente, se a gente não entender transcendência, né? Então, eu pus aqui um pequeno resumo. Então, você tem que entender o que é transcendência. Eu vejo algumas pessoas falando mal de Deus transcendente. Mas não é isso o sentido quando eu destaco o aspecto do Deus imanente, né? Já tem que entender o que é transcendência. Então, quando eu digo transcendência no sentido filosófico, refere-se ao que se eleva, a scandere, né? O que vai além, trans, o que ultrapassa, o que supera, tá? Então, aqui o doido magrinho, veja que interessante. Como um olhar alongado, a pessoa indo além, ultrapassando a sua própria experiência e evoluindo. Então, quando eu falo de transcendência, eu estou falando da pessoa indo além do seu acervo atual. É o meta ponto de vista que ela está fazendo, né? O seu acervo determina um ponto de vista, uma perspectiva da existência, e ela tem que fazer o meta, o além do ponto de vista, alcançar um novo ponto de vista. Então, ela tem que ir além, ela tem que ultrapassar o seu ponto de vista atual, através da ampliação do seu acervo, né? Então, estrutura fundamental da existência humana, que consiste em projetar-se incessantemente em direção ao futuro, ultrapassando as experiências atualmente vividas. Então, para a doutrina, a ideia da transcendência é uma ideia que é muito interessante, que é muito legal e que a gente não deve deixar de considerar, né? E quando eu trabalho imanência, tá? Quando eu estou trabalhando a ideia de imanência, eu estou trabalhando nesse sentido, né? Olha, então elas se complementam. Imanência refere-se ao que permanece em algo ou alguém. Vejam que interessante, quando eu trabalho Deus imanente. Refere-se ao que é inerente, da ideia de inerir, né? Ao que é inerente a algo, o que pertence, ó, isso aqui é muito legal para entender Deus imanente, ó, o que pertence inseparavelmente à sua essência ou que surge dela. Então, quando eu falo de Deus imanente, eu estou falando assim, o que pertence inseparavelmente à minha essência, que são dois conceitos que a gente vai tentar trabalhar na semana que vem, que é essência e substância, tá? O que é interior. Lembra, né? Deus, o interior, que o irmão Green trabalhou durante um tempo, e a gente acabou deixando passar essa janela, né? Tinha naquela época muita abordagem mística, meio mágica, talvez isso tenha atrapalhado um pouquinho. Tá? Então veja, transcendência e imanência. Né? Quando eu falo em Deus imanente, né? A imanência de Deus é a presença de Deus em toda a criação. Deus está em tudo. Lembra do sentido panteísta e panenteísta, né? Deus não é tudo, ele está em tudo, né? Então isso que é importante, nesse sentido que eu posso dizer, poderia ter posto aqui entre parênteses, pan em teos, né? Então é uma característica da onipresença ou ubiquidade de Deus. A gente nem teve tempo de discutir as famosas características básicas de Deus, né? Onisciência, onipotência, onipresença, mas enfim, tá? É uma característica da onipresença. Como que Deus está presente em todo o universo? Está presente nas suas criaturas, nas partes dessa totalidade e assim por diante. Só evitar os erros mais comuns que a gente vê, né? Que é a ideia, quando você fala em Deus imanente, não sei como é que vocês, enfim, como é que vocês percebem, né? Quando você fala em Deus, algumas pessoas pensam que o cosmos incorpora o cosmos como o corpo de Deus. Alguns falam isso, mas não é essa a ideia da imanência que a gente tem, né? Outros pensam que Deus está materialmente presente. Também não é esse entendimento, esse sentido, digamos assim, quando eu digo
o significado de falar em Deus imanente, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado e com frequência eu vejo esse entendimento, talvez vocês tenham visto também, e devagar a gente vai ter que ir tentando modificar um pouco a compreensão dele, né? E principalmente isso aqui, ó, né? Então você tem que entender a totalidade, por quê? Quando eu falo em imanente, Deus como imanente, eu estou dizendo que Deus é imanente à totalidade. Ele não é imanente a uma pessoa, senão ele acaba dando essa distorção que eu coloquei há pouco, tá? Então, pode ser, tem várias imagens, né? E quem tiver alguma outra, ou trabalha alguma outra imagem com alguma outra analogia, alguma outra metáfora, né? Aqui eu gosto do arquiteto. O arquiteto é imanente ao projeto de uma construção, né? O Vitor Hugo, ele está imanente aos Miseráveis, né? O Leon Tolstói, ele está imanente ao livro Guerra e Paz, e assim por diante, né? Um outro exemplo, com cuidado, né? O pai e a mãe são ou estão imanentes, pelo menos em parte, ao filho, desde o sentido da estrutura biológica, né? Da questão afetiva, das questões de alguns valores, da questão cultural e assim por diante, né? Então, talvez seja mais interessante trabalharmos nesse sentido, né? Nessa direção. Volta lá, ó, né? O sentido do vetor, lembra? Eu acho que é uma analogia muito rica, porque há um sentido e direção. Quando eu faço o autoconhecimento, e faço aquele momento do silêncio interior, eu consigo me aproximar e conscientizar-me de forma clara dessa ideia do vetor, né? Do sentido e direção. Não porque ele é dado, né? Mas é porque ele em parte é dado no sentido de construa, mas ele tem que ser construído, né? É uma soma, né? Há um sentido em o existir e eu dou um sentido à minha existência na medida que eu faço ações concretas que dão direção à minha trajetória. Na medida que eu faço, eu gosto dessa expressão, ó, na qualidade do projeto da minha existência, da minha trajetória. Há uma qualidade fantástica que permite que eu exista, né? Eu poderia não existir na medida que sou um ser contingente, como a gente trabalhou várias vezes. Mas eu tenho que qualificar o meu movimento, a minha passagem aqui no polissistema material, né? Tá? Deus imanente, então, na inteligência, tá na sabedoria das leis, no significado, aqui volta de novo ao termo que você queira usar, função, dever, papel, da parte, cada um de nós, né? Estou considerando cada espírito aqui como uma parte, diante da totalidade, né? No código básico do universo, você tem a imanência, né? Tem no código básico do universo e você tem na singularização desse código básico em cada um de nós, né? A irredutibilidade da singularidade, a expressão do código básico, né? A singularização expressa esse código básico em cada um de nós, né? O código básico do universo e a singularização do código básico em cada um de nós, né? Tá? E é uma coisa antiga que a gente lembra que a gente trabalhou, né? Que é a ideia do Deus imanente. Você tem lá em Platão alguma coisa, né? Embora menos, você tem nos estoicos com muita força, né? A alma do mundo. Mas você tem, ó, em Paulo, no Novo Testamento, né? Por exemplo, aquela força da ideia de um Deus transcendente pessoal que vai meio que se impondo, né? Até a gente vai trabalhar a parte histórica do cristianismo ali 300 depois de Cristo, mas lá já estava, né? Porque nele vivemos e nos morremos e temos nosso ser, né? É a expressão claríssima da ideia de uma força divina imanente, né? Então, quais são as dificuldades? Não é simples falar em Deus imanente, né? Me lembro quando a gente começou a trabalhar, acho que vocês também passam ou passaram por essa dificuldade. A primeira coisa que as pessoas sentem é abandono, desamparo, não se sentir protegido, né? Não afastar os males, não atender às súplicas, aos pedidos, né? Ela tem a ideia, algumas vezes, dela como criança, e que Deus é alguém que ela estende a mão e segura a mão e a fortalece, mas sempre como algo externo, né? Então, esse é um dos grandes dificuldades, até você mostrar que se Deus é imanente, ela nunca vai estar só, né? Ela nunca vai estar desamparada, basta ela, né, voltando lá, fazer o silêncio interior, né?
Outra que a gente sentiu, não sei se vocês sentem, é a interpretação mística, né? Em vez de ser alguma coisa concreta, clara, racional, né, do entendimento da imanência, vários vão para esse sentido místico aqui, que eu acho que atrapalha e acaba turvando um pouco o entendimento. Outros trabalham a recusa da responsabilidade individual, né? Vejam que interessante, tá? Outros têm uma dificuldade imensa, né? Porque se eu falo em Deus imanente, eu estou obrigando, entre aspas, a pessoa a abandonar conceitos tradicionais, né? Então, se tem um Deus imanente, não pode ter milagre, graça, dom, prece petitória, sagrado, intermediações, pecado, castigo, aquela coisa toda que a gente trabalhou lá bem no início, né? Ligada a igrejas, mas não ligada à religião, tá? E uma outra coisa curiosa que as pessoas acabam fazendo, que eu imaginei que não aconteceria, mas acontece muito, é que eles passam a confundir causa e efeito, criador e criação. Quando você fala em Deus imanente, eles ficam na ideia panteísta. Tudo é Deus, né? E tem dificuldade de trabalhar a ideia pan em Theos. Deus está em tudo, mas ele não se confunde com o existente, né? Com a criação. São as vantagens que eu vejo. Estou levantando algumas aí, depois a gente pode discutir outras, né? Que eu acho que são muito interessantes, né? Uma é assim, né? Ela de cara, ela fortalece a autonomia e a responsabilidade do sujeito. Para nós, diante lá do livre-arbítrio, ó, isso é fundamental, né? Você passa a ser responsável. Você amadurece, você é espírito, né, de uma forma figurada, passa da infância para o período adulto, né? Ó, eu sou o responsável. Então, Deus imanente permite isso e ó, ressignifica completamente a ideia de livre-arbítrio. Se ele reformula livre-arbítrio, ele ressignifica o compromisso moral, né? Que ele não é externo, aquilo que eu falei, não faço o que é certo porque tenho medo do castigo ou porque vejo alguma vantagem, alguma recompensa. Eu faço porque é um compromisso interior, lá do Kate Ward que a gente falou, né? Assumir a bondade essencial da existência. Ou ser kantiano, faço porque alcancei que é o meu dever, e assim por diante, né? Tá? Ela se compatibiliza de forma mais fácil se a gente trabalha a ideia da, a ideia da unidade do conhecimento, né? Ela se compatibiliza com mais facilidade com a ideia da ciência atual, isso é muito importante. Um Deus pessoal, totalmente transcendente, ele fica difícil de se compatibilizar, por isso que parte das pessoas acabam rejeitando, porque elas acham que o conceito de Deus é só esse, né, pessoal e transcendente, tá? E um dos, a gente talvez não vá ter tempo de discutir nessas nossas reuniões, mas um dos grandes problemas é o chamado teológico e filosófico, é o chamado problema do mal, tá? O conceito de Deus e a questão do mal, tá? E a ideia do Deus imanente, ela ajuda a explicar de forma coerente a questão do mal, tá? Que às vezes um Deus pessoal, transcendente, etc., acaba dificultando bastante daí, né? Tá? Bom, então isso quer dizer que se Deus é imanente, a questão está resolvida? Não, né? Para a doutrina, Deus não é exclusivamente imanente, né? Então Deus, ó, é um objeto do conhecimento muito complexo, no limite do nosso conhecimento, quer dizer, ele é um processo racional, mas ele usa tudo o que eu sei, então ele vai no limite do que a cultura conhece para tentar encontrar sentido, significado em tudo, tá? E nenhum conceito atual esgota completamente, né? Lembra que a gente trabalhou a construção e evolução do conhecimento, a ideia do spot, do mosaico, né? Pegue uma coisa extremamente complexa. Eu consigo jogar um foco de luz num pequeno segmento, a ideia do spot, né, de luz. Eu jogo e clareio ali, mas o resto eu não vejo. Ou mosaico, né? Conheço uma peça aqui, uma peça lá, tenho uma ideia de que faz um desenho, ó, vai aparecer aqui um vaso de flores ou alguma coisa assim, mas tenho só segmentos, né? Ou usando aquela frase fantástica do Edgar Morin, né? Que viver é navegar no mar de incertezas, encontrando ilhas ou pequenos arquipélagos de certezas, tá? Então é um pouco como isso. Mais ainda esse conceito, ele é mais bem aplicado ainda à ideia de Deus, né? Então imanência ajuda, mas ele é uma das maneiras que eu tenho de entender Deus, mas não é de maneira nenhuma a única, né? O irmão Green, durante muito tempo, há algum tempo atrás, ele tentou trabalhar imanência e transcendência, chamando de transcensão, né? Então, a ideia de Deus está em mim como criatura, identifico o Criador ao me conhecer, ao fazer o autoconhecimento, aprofundo a minha experiência, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele está nos outros, no amor, no desprendimento, na compaixão, no carinho,
né, na sociedade, na natureza, no universo. Eu vou além da minha experiência. Tá? Então, é um movimento que soma aspectos, compreensões ou entendimento imanentes com aspectos e compreensões que são transcendentes. Eu sempre tenho que estar trabalhando com esses dois conceitos, né? Tá? Então, ao encontrar a presença do que o criou, sentido imanente, o espírito soma tudo aquilo que fez como ser autônomo, ou seja, o seu acervo. Ele faz a totalização do ser, ele faz a afirmação tética. Todo o seu poder faz súmulas, e ao expressá-las, ele transcende. Ele é um processo contínuo. É necessário perceber a transcendência para fazer a imanência. Então, provavelmente, é nesse sentido: imanência, transcendência, transcendência. Então, aspectos imanentes e aspectos transcendentes de Deus. Então, é riquíssima a abordagem da imanência. Acho que a gente tem que estudar e tentar entender, explorar muito mais do que a gente está fazendo, tá? Mas, claro, né, não é uma abordagem única. Seria nos limitarmos muito, achar que um único jeito, uma única maneira de descrever Deus seja adequado. Tá? Então, na revisitação da verdade, através do segundo olhar, do alongamento do olhar, há necessidade de se trabalhar o imanente para, em seguida, superar a experiência, ou seja, fazer a transcendência. A mesma coisa dito, né, de forma um pouco diferente. Tá? Feito, turma. Então, o que eu tinha mais ou menos para dizer a respeito de Deus como totalidade e Deus imanente seria isso. Não esgota, coloco só algumas pequenas questões, e eu acho que vale a pena que a gente aceite esse desafio de refletir um pouco mais sobre totalidade, sobre imanência, e principalmente pensar, que eu acho que é a essência da ideia de Deus, né? Como isso afeta, e como isso afeta, né? Tá na moda, como isso impacta, como isso abala as nossas escolhas no dia a dia, ou seja, o nosso comportamento moral, né? Não posso encerrar sem cumprir a minha promessa para o Oswaldo, que diz que deixou essas 4 perguntas para vocês e que vocês juraram que iam comentar ou responder para eu passar para ele depois a questão. Podemos usar o tempo da discussão para levantar, ou, se vocês quiserem, não deixem de passar por escrito para o Oswaldo, né? Como estou servindo ao meu Criador, né? Ó, trabalhamos muito isso, ó, complementamos, né? Qual minha contribuição para a estruturação inteligente do universo? Como posso mudar, né, essa minha contribuição? Mudar a minha contribuição é evoluir, né? E assim, ó, como posso contribuir para a construção do mundo melhor? Tem um cara que eu gosto muito, que é o Karl Popper, né? Ele tem um livro, né, chama-se sobre Em Busca de um Mundo Melhor, né? O mundo melhor ele não virá como passe de mágica. Ele não virá de fora para dentro. Né? Um mundo melhor, sem guerra, sem invasão, sem pobreza, sem miséria, sem corrupção, ele não vem de fora para dentro. Ele é construído por pensamento, por linguagem, por ação, por comportamento de cada um de nós. E mais, digamos assim, de maior responsabilidade na construção do mundo melhor é aquele que alcançou a compreensão do seu papel aqui na estruturação inteligente do universo, né? Nós, como postura, como tendo postura e atitude religiosa, né, nós temos consciência desse nosso dever. Né? Nós não somos perfeitos, a gente vai errar, né, tudo bem, mas aquela vontade consciente, aquele entusiasmo, aquele empenho de fazer com que o mundo seja melhor. Ao desencarnarmos, que a gente possa ter a consciência tranquila que pelo menos um pouco do mundo está melhor em função do nosso esforço, né? Construção do mundo melhor, ele é resultado, né? Ele não vem como uma graça, como um favor, né? Ele vem pela construção, pela dedicação responsável, pelo desempenho do nosso papel moral, né? Feito, turma. Vamos pro encontro lá no Google Meet, então? Até daqui a pouco, então, turma. Quem começa, então? Eu começo, Rui.
Ok, Rosângela, pode perguntar. Sou corajosa, vou perguntar. Eu tenho uma dúvida. Uma vez, há pouco tempo atrás, no exercício mediúnico, uma exercitanda colocou essa frase, né? Não cai uma folha da árvore, né? Sem que Deus veja. Enfim, aí eu fiquei pensando, né? Que eu poderia, né? Colocar para essa pergunta. Eu poderia usar a questão do Deus imanente, mas aí eu não cairia no panteísmo. Não sei se eu estou fazendo um pouco de confusão. Mas quando você fala assim, não cai uma folha, né, sem que Deus veja, tudo bem, né? Deus está em tudo, vamos colocar sobre dessa forma. Mas aí, não sei se isso, né, explicaria essa questão. Eu já ouvi essa frase em algum lugar também, que as pessoas falam muito, né, questão de Deus, não cai uma folha sem que Deus veja. Então, ainda também me remete a alguma coisa como um Deus distante, ele vendo, né, de algum lugar, e me remete ainda a alguma coisa um pouco distante. Então, queria, assim, alguma ajuda para como poderia responder essa pergunta. Lembra que a gente trabalhou, turma, assim, que tem uma série de expressões. A língua, ela muda de forma um pouco mais lenta do que os nossos conceitos, né? Então, vá com Deus. Eu posso estar sem Deus em algum momento? Não, né? Deus te proteja. Deus vai proteger alguma de suas criaturas de forma diferente? Não, com certeza. Mas a língua, ela ainda mantém, né? Deus ver, ela remete a um Deus pessoal, a mão de Deus, né? Deus vê, Deus quer, né? Ela remete à ideia de um Deus pessoal totalmente transcendente, né? Então, a gente tem que trabalhar com a ideia do código básico, tá? Então, tudo está dentro do código básico. Mas o irmão Grimm foi, nos últimos anos, até as últimas aulas, muito cuidadoso, porque ele vai introduzindo mecanismos como teoria do caos, como incerteza e indeterminação, né? Uma série de mecanismos mostrando, a contingência, né? As circunstâncias e a contingência. Ele vai introduzindo uma série de variáveis justamente para fugir dessa ideia pessoal e transcendente, que é uma das causas que dificulta muito, por isso que eu coloquei bem lá no final, a questão do mal no mundo, né? Se Deus vê tudo, né? Ele vê o mal, por que ele permite? Se ele permite, ele é injusto ou ele não é bom. Então começa a criar uma série de complicações. Então é que nem Deus dá o frio conforme o cobertor. Eu acho que é uma expressão difícil de você sustentar, né? Eu acho que ela traduz uma incompreensão ou pelo menos um conceito de Deus que a gente já não tem mais, né? Acho melhor trabalhar Deus como totalidade. Então há um conjunto de leis, essas leis, um código básico, um campo básico, desdobramento, tudo está dentro desse conjunto, tá? Mas você tem incerteza, tem indeterminação, tem teoria do caos, tem uma série de coisas, né? Quando você olha para o mundo, tá? Não sei se o Oswaldo teve tempo de trabalhar. Serve para a ação humana, mas serve para qualquer fenômeno. Quando você está numa certa posição, o sistema está numa certa posição, as variáveis eles giram em torno de eles chamam de um atrator, né? Mantém uma certa estabilidade, embora não seja um equilíbrio. Você está em torno desse ponto dessas variáveis, elas podem se transformar e elas podem se alterar. Diante dessa colocação, eu tenho infinitas possibilidades, né? A partir do ponto que eu estou, as possibilidades elas são infinitas, mas não as probabilidades. As probabilidades elas são matematizadas, né? Eu brinco assim, ó, eu estou numa sala, né? As possibilidades de eu sair da sala, eu posso ser criativo e podem ser infinitas maneiras de eu sair da sala. Mas a probabilidade de eu utilizar a porta deve ser de 99%. Pela janela, eu estou no quinto, sexto andar, eu espero não usar essa possibilidade, né? Então, você trabalha possibilidades, você trabalha probabilidades, e aí entra aquilo que a gente trabalhou, que é a causa do espírito, que é a propensão, né? Eu, com minha vontade, com o exercício consciente de dar uma direção, uma trajetória, do leque que a vida me coloca, eu posso dar uma propensão,
que é a propensão, né? Cada um de nós, estou vendo aqui, ninguém é muito jovem, já teve que fazer muita escolha ao longo da sua trajetória. E essas escolhas, elas foram dando um caminho, ou uma trajetória, ou se você preferir, elas foram expressando, digamos assim, a propensão que você quer dar para a existência. Às vezes não é exatamente para aquele caminho, mas é o possível naquele momento. É tranquilo, daí eu faço a escolha e vou tentando ir para aquela direção. Eu acho, assim, com todo respeito, as pessoas vão falar, você, né, não vai contradizer, acho que tem que entender, não é esse sentido, mas, assim, as expressões, inclusive essa, né, da folha, do cobertor, da vá com Deus te proteja, Deus quis, Deus quer, elas traduzem um entendimento de Deus que eu acho que a gente pode já ir superando e tentando fazer abordagens diferentes, abordagens diferenciadas. Né? Câmbio? Obrigada. Deixa eu só fazer uma pergunta, professor. Você falou que ia deixar dos cadernos de psicofonia de 94 um trabalho que o senhor tinha feito com o seu grupo. Eu esqueci de passar. Não, esqueci de passar. Por gentileza, se eu puder passar. Eu atormento o Rui. Esse caderno não passei bibliografia, né, Rui? Rui fica me olhando. Então eu tenho esse compromisso, tá? Tranquilo. E a resposta do Oswaldo, como é que a gente manda as perguntas do Oswaldo? Se a gente quiser escrever alguma coisa. Pode mandar para você, Rui, ou quer me mandar? Para mim, tanto faz, ou direto lá para o Oswaldo. Pode mandar para mim que eu repasso para o Oswaldo. Perfeito, Torão, se você puder. E assim, se vocês puderem, uma coisa, não sei se vocês no exercício mediúnico vocês têm percebido. Quando você pede para as pessoas escreverem, tá, ela organiza melhor o pensamento. O discurso oral, assim, a gente tem um montão de furo, né? E a gente não senta para refletir e meditar de forma muito correta. Nem que seja uma frase, se vocês puderem tentar responder aquelas questões do Oswaldo, ajuda a gente a organizar o pensamento, tá? E já fica ali registrado, e o escrito ele é um pouquinho mais bem elaborado do que o discurso oral. Se vocês puderem, vai ser bem legal, acho que vale a pena, né? Então, obrigada. Nada. A Fátima tinha levantado a mão antes do Evair? Ou não? Então, Evair, por favor. Ou Nájila. Está sem áudio. Continua sem áudio. Boa tarde a todos. Rosângela, como a gente faz espiritismo em cidade pequena, em região difícil culturalmente, diante de umas situações desses tipos de perguntas, nós vamos tentando colocar para as pessoas o sentido dos ciclos da vida aqui na Terra. Mostrar a primeira dimensão de Terra, nós estamos na Terra como espíritos, aprendendo, crescendo, evoluindo. Viveremos as circunstâncias da Terra. Não cai uma folha sem que Deus queira, no sentido de que a gente vai ter um processo de nascer, de crescer, amadurecer, fazer nossas funções e chega a hora de partir. E que essa alegoria da folha é maravilhosa, no sentido de nos mostrar isso. Vai chegar uma hora que, assim como a folha se desprende do talo de uma árvore, por mais frondosa que ela seja, por mais forte que ela seja, por mais importante que essa árvore seja, essa folha vai cair e ela vai continuar o seu ciclo. Ela vai alimentar a terra, vai adubar a terra para permitir que novas plantas nasçam, que novas folhas nasçam, e que é um crescer permanente num processo de fazer e desfazer bioquimicamente. Por exemplo, a expressão vá com Deus. Eu sou de uma região que a gente não pode tirar da pessoa o encanto por essa expressão. Ele fala no melhor do sentimento dele e na melhor da intenção. O que nós vamos no centro trabalhando é o sentido de esse com Deus
nós já podemos alcançar o sentido do em Deus. O que você for fazer, faça em Deus, ou seja, é no seu maior padrão. Com Deus nós sabemos que fatalmente é, mas será que eu ajo sempre em Deus no sentido do meu melhor padrão? Se eu não estiver muito cautelosa, na maioria das vezes ajo abaixo do meu melhor padrão. Ou por adrenalina, por desatenção, por descuido, por desmazelo mesmo. Bem, pessoal, quando vocês têm que ver algumas coisas assim, ó. A gente vai vendo muita beleza nelas. Ó, vocês têm que tomar alguns... atualizar sem tirar o encanto das pessoas que ainda as utilizam. Eu acho Obrigada, Nájila. Eu acho que usar a ideia de encanto, ela não é muito adequada, turma. Então, vocês têm que ver algumas coisas. O que a gente discute aqui e agora a respeito de Deus não são questões que a gente tem que dar publicidade imediata. Por quê? Porque você tem contextos e circunstâncias diferenciadas e as pessoas, elas têm o seu tempo de maturação no sentido de trabalhar em conceitos diversos de Deus. Eu acho que isso que é importante que a gente faça, tá? Trabalhar ciclo da vida, acho que é um conceito muito interessante, tá? Mas trabalhar a ideia de que Deus e a folha cai pela vontade de Deus, eu aqui, se a gente fosse abrir para discussão, se a gente tiver tempo de trabalhar, você abre uma porta imensa para ser atacado em função da questão do problema do mal, que tenta descaracterizar a ideia de uma divindade. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, porque o exemplo ele não vai ser usado só para coisas boas, ele vai ser usado também para coisas más. Então, trabalhar na ideia de ciclo da vida, perfeito, acho que é uma coisa muito interessante. Mas quando vocês falam isso da vontade de Deus em tudo, ele passa a estar à vontade pessoal dele em tudo, inclusive nas atrocidades. Tá? Se vocês quiserem, eu tiro um dos temas que a gente vai trabalhar e um dia a gente trabalha o problema do mal. Tá? É um dos principais ataques que a visão teísta e deísta tem sofrido atualmente, né? Dawkins, todos esses, Harris, todos esses têm trabalhado profundamente na questão do mal, então tem que tomar cuidado. Claro que eu, com a sensibilidade, compreendendo as pessoas que eu estou atendendo, com certeza eu vou adaptar, tá? Quando uma mãe diz assim, meu filho, vá com Deus, ela não está falando de Deus. Ela está falando do profundo sentimento de afeto que ela tem pelo filho. E claro, a gente vai respeitar isso. Nem quero que ela mude a palavra, né? Uma vez uma pessoa me perguntou, posso falar tal termo sobre... Não, você pode falar do jeito que você quiser e a gente respeita. Por quê? Uma das características básicas do irmão Grimm é a ideia do contexto. A gente sempre está adaptando. Então, uma coisa é o que a gente discute em profundidade sobre Deus, e outra coisa é o que a gente consegue fazer aos poucos com que ela vá trabalhando. Dá um exemplo. Eu tenho pessoas que têm uma ideia pessoal e transcendente de Deus e que têm uma sustentação moral muito mais profunda do que pessoas que se dizem com a visão de Deus imanente, assim por diante. Então, esse cuidado, eu acho que sempre está em vista, e algumas coisas que a gente discute aqui não é no sentido de ser iniciático de maneira nenhuma, mas é no sentido de que você tem que adaptar, sentir, ver o contexto, a circunstância, para você poder trabalhar. Tá? Acho que isso que é importante que a gente vai fazendo. É um exercício nosso, vai obrigando a gente a mudar os nossos entendimentos, e na medida que a gente consegue sustentar esses entendimentos diferentes, a nossa linguagem ela vai expressar esse entendimento diferenciado. Mas de maneira nenhuma atropelando, né, digamos assim, ofendendo as pessoas. Deixe cada pessoa ter seu ritmo e a gente vai no diálogo positivo, tentando colocar uma ou outra ideia diferente do Deus, mesmo que a forma não seja exatamente a forma que a gente gostaria de utilizar no dia a dia da vida. Tá? Camilo? Marco. Boa tarde a todos. Professor, quando nós falamos em totalidade, eu sempre me remeto assim, a alguns critérios didáticos ou epistemológicos para mim tentar entender um pouco mais. Eu pensei na questão da água, por exemplo. Não é a soma de dois hidrogênios com oxigênio que vai ser a água, porque
Aí tem a questão da temperatura e pressão. Então, é a interação dos hidrogênios com o oxigênio é que vai dar a água. Quando eu penso a água, eu posso pensar nesse sentido como totalidade, a mesma coisa é fato social. Não são as somas das atitudes das pessoas que vai dar sequência a um fato social. O fato social é a soma das atitudes das pessoas em determinadas interações de temperatura e pressão, vamos dizer assim. Esse exemplo que você deu, assim, é típico, é perfeito para a ideia de propriedade emergente, né? Então, por exemplo, se eu tenho oxigênio e tenho água, nenhum deles tem a liquidez, por exemplo, né? Quando eu faço a unidade, eu passo a ter lembra da escala? É uma Sim. escala que passa a ter uma propriedade diferente, né? Quando eu tenho uma escala diferente e ponho um ser consciente no meio, a água, ele vai sentir frio ou calor na água. Mas a água não é nem fria nem quente, né? Quem sente frio ou calor é um ser consciente que faz a interpretação, né? Se vê como... E daí eu vou fazendo o quê? Eu vou fazendo uma complexificação. A totalidade, ela expressa essa complexificação e quando ela vai fazendo essa soma, ela vai tendo propriedades emergentes. Por exemplo, nós, como criaturas, né, a partir de um certo patamar, nós temos uma quantidade de conhecimento de tal monta, tanto qualidade como quantidade, que há uma propriedade emergente que surge, que é a consciência de si mesmo, que é a inteligência crítica, que é a capacidade de fazer escolhas, né, que é de determinar uma trajetória ou dar um sentido moral à existência, e assim por diante, tá? Então, quando eu falo em totalidade, pensem sempre... há muitos anos, Irmão Grins, há uma frase assim, ele dizia que a justiça é paisagem no horizonte do direito, né? Não sei quem é da área ali e tal, mais ou menos. Quando eu trabalho totalidade, ela também é um horizonte, ela é um ideal. Eu nunca tenho o alcance da totalidade. Mas sempre que eu olho para alguma coisa, um conjunto de partes que estão interagindo, e tento ver a relação entre elas, o propósito, o significado, a função, o objetivo, etc., eu estou tentando fazer uma abordagem de totalidade. Ela é sempre o ideal, porque meu conhecimento, a quantidade que eu tenho, é um conhecimento parcial. Mas quando eu faço a soma e tento ver justamente aquilo que eu falei, interação, a relação, a comunicação, a função, etc., eu estou me aproximando, exatamente como você disse, da ideia de totalidade. Tá? Isso com certeza, você tem razão. Tá? Só fazer um adendo aqui, esse diálogo, né? Vai com Deus. Eu lembro do irmão Grimm falando conosco, das benzedeiras, ele disse assim, o raminho que ela usa, ele não tem efeito nenhum, mas o fato é a força do olhar, né? A força do ver, a força do dizer, ele remete a pessoa a fazer esse olhar para dentro dela, a fazer esse olhar para o caso. É o indutor. É o indutor. Eu acho que esse vai com Deus também. Claro, turma. Não deixem de usar se virem significado, por favor. Ou quando vocês ganharam o casaquinho da sua mãe, porque ia fazer frio, um calor imenso, vocês pegam o casaquinho dela e ela está junto a vocês o tempo todo. O afeto está ali. Claro, vamos trabalhar isso, imagine, né? O cara bate no ombro, dá um beijo, dá um presente, né? Sem dúvida, turma. Alguém que abraça, são coisas que ficam e que vão, né? Isso é só forma, né? Se ela tem um significado ali naquele momento, com certeza, vamos usando, né? Não é no sentido de contar um exemplo, o Rui já deve ter cansado de ouvir falar, né? A gente trabalhava, já ouviu, né, Rui? Desculpe, pela quinta vez, né? Quando a gente começou na CBE, né? Discutindo o anjo da guarda, por exemplo. Vocês já devem ter passado por essas discussões, né? E a gente, né? Oh, beleza, ó. Sinto muito, turma, essa história de anjo da guarda não existe. E acabou a reunião. Beleza, né? Na próxima metade não veio. Óbvio, né? Evidente, né? Até você ganhar habilidade, né? Vamos trocar o quê? Então vamos chamar de... Naquele tempo a gente trabalhava ainda, espírito protetor, né? Enfim, né? Depois caiu por terra e tal. Mas a tua habilidade de fazer, de lidar, que Deus que você acredita, tá? Transcendente, mas nem importa, né? Mas isso dá significado, né? Tem um livro que a gente leu há muito tempo, tá?
do Albert Jacquard, que ele é muito interessante. Ele diz assim, o que é a religião? Ele dá duas respostas, que a gente trabalhou durante muitas décadas, é um livro muito legal. Ele diz assim, olha, a religião ela pode ser uma carapaça, ela te protege, mas ela te isola, tá? Ou ela pode ser um eixo, um esqueleto que te sustenta, mas te deixa aberto para o mundo. Então, de repente, aquele conceito de Deus que a pessoa tem, né, não importa teologicamente qual seja, se dá sustentação para ela, ela vai ter que partir do acervo dela, do que ela entende por Deus, para construir novos entendimentos. Lembra do núcleo de verdade alcançada sobre Deus? É para isso que a gente trabalhou. Ela alcançou o núcleo de verdade. Ela vai ter que pegar esse núcleo de verdade e, a partir do ponto de vista dela, fazer a ampliação para novos entendimentos. Ela não vai adotar o meu ponto de vista, digamos assim, porque vai ser uma coisa externa, que não faz parte da... O Piaget trabalha muito bem, né? Você tem que pegar o novo e tem que acomodar o novo, alcançando um novo equilíbrio em função do teu acervo. Então, ela tem que partir do entendimento que ela tem de Deus e, a partir do esforço dela, da visão que ela tem, tentar ampliar e construir entendimentos novos, né? O irmão Grimm, o irmão Leocádio sempre respeitaram nossos pontos de vista a respeito da divindade e deram tempo ao tempo para que a gente fosse construindo entendimentos novos, entendimentos diferenciados, né? Isso que é importante, tá? Entre nós temos a liberdade de discutir vários conceitos. É diferente da nossa prática no atendimento público e no exercício mediúnico, principalmente para os grupos que estão iniciando. Claro, aí você vai, com toda a habilidade didática que todas vocês têm ao longo de tantos anos trabalhando, vão dosando, né? Vão conseguindo encontrar o ponto de equilíbrio. Não posso nem reforçar entendimentos que não são doutrinários, mas também não tenho por que destruir aquele entendimento que a pessoa construiu com tanto esforço, com tanto custo, né? Câmbio. Mais alguma questão? Essa parte, o todo e totalidade, eu sempre fiquei meio embasbacado. Todos esses conceitos estão me ajudando muito. Então, pensando, as partes são frações do todo, né? O todo, daí a interação seria a totalidade. Eu pensando, o corpo pode ser considerado todo e a interação é totalidade? Claro. Esse conceito, parte, todo e totalidade, ele é no limite se eu aplico totalidade ao universo. Como o universo é o conjunto do que existe, não tem nada mais além do universo. O fracionamento que eu faço abaixo do universo depende do meu interesse. Posso pegar o corpo físico e chamar ele de totalidade. Posso pegar a sociedade e chamar ela de totalidade, né? Aí é uma questão de difícil. O melhor exemplo, acho que eu não cheguei a usar, né? Que eu gosto muito, assim, ó. Pegue uma sala de aula, tá? Se você pegar uma sala de aula, as partes são compostas por o quê? Quadro negro, giz, mesa, cadeira, aluno, professor e assim por diante, não é isso? São as várias partes que compõem a sala. O todo é o conjunto de tudo. Todas as carteiras, todos os alunos, todos os professores, todo o giz, todo o pó, todo o ar, todo o vidro, a janela. Esse é o todo. O que é a totalidade? Quando as partes começam a interagir. O cara arrasta a cadeira, o professor escreve no quadro, um troca uma ideia, um interage, um vai pensando uma coisa diferente, vão se comunicando. A interação desse todo é o que a gente chama de totalidade. Depois da pandemia, foram em alguma festa recentemente? Não. Faça um exercício teológico, né? Do CAD, diga assim, o que você está fazendo encostado nessa coluna? Estou fazendo um exercício que o Rui mandou, que é o exercício do CAD. Você fica encostado na coluna e fica olhando. Você vê cada um que faz parte da festa. Você está identificando as partes, né? Não é isso? Daí você conta todas as pessoas, você tem o todo. Nossa, são 30 parentes que estão aqui, certo? A totalidade é a relação dinâmica. Esse é filho desse, esse é tio daquele, esse está fofocando com aquele, esse não gosta de cicrano, de fulano, esse está comendo, aquele lá está com sede, esse aí está com pressa, quer ir embora mais cedo. Aí você vai vendo o conjunto e a dinâmica do conjunto. Aí você tem a totalidade da festa. O que a boa anfitriã tem que fazer? Tem que estar sintonizada na totalidade da festa.
esse não está conversando, vou tentar fazer com que converse com aquele, esses dois não podem conversar, vou dar um jeito de deixar eles longe, e assim, pô, acabou a comida, vou ter que ir lá conseguir mais. Né? São exemplos simples, mas que ajudam a entender parte, toda e totalidade. É um conceito dinâmico só, para a gente entender, não esquecer que não é só um conjunto simples, eles estão o quê? Ligados, informando, comunicando em função de propósitos, o tempo todo. Quando incluo isso, informação, comunicação e desempenho de funções para alcançar propósitos, eu estou falando de totalidade. Não importa em relação a que eu esteja aplicando esse conceito, tá? Camilo. Mais alguma questão? Eu só vou fazer um complemento. Eu me lembro, o Rui, o Sérgio pediu para eu pensar em fazer uma apresentação do pensamento complexo, acho que foi alguns anos atrás. Aí eu assisti todas as suas aulas desde o começo. Eu acho que eu fiquei uns 6 meses escutando as aulas do Rui, escrevendo. Aí fui ler o livro do Edgar Morin. Aí ficava louca, porque, meu Deus, o que é isso? E vinha, e não entendia, e olha, foi assim, a conseguir fazer a apresentação, mas assim, depois foi difícil, mas foi muito legal, porque abre muitos horizontes, né? Você começa, nossa, mas foi muito, muito, muito bom. Eu agradeço muito as aulas, né, do Rui, que eu acho que ajudou muito, e a leitura, né, porque depois aí eu fui ver também as palestras do Edgar Morin, porque você tem que começar a estudar, né? Eu falei, eu tenho que entender como é que eu vou fazer uma apresentação sem entender. Mas foi difícil, foi um desafio, mas foi muito legal. E é isso, né? Acho que faz parte, essa busca, né? A gente tem um desafio hoje, né, conceitual, com o desencarne do professor Mauri, com o encerramento da produção de textos novos do irmão Green, etc., de desenvolver e ampliar esses conceitos que foram muito importantes no pensamento dele, né? Sem dúvida nenhuma, a complexidade, sistemas complexos, totalidade e imanência estão entre esses conceitos, né? Se a gente puder aceitar um pouco esse desafio de fazer o que você fez, vamos ler, vamos ver o que alguém já falou, vamos ver se a gente concorda ou não, e tentar ampliar. Por quê? Porque renova muito o entendimento que a gente tem sobre a doutrina, né? Acho que isso aí é bem importante. Tá? Só um comentário, Rosângela. Eu lembrei agora, enquanto você falava do Niels Bohr, que é um dos expoentes da física quântica, ele dizia assim, se alguém disser que entendeu a física quântica, não entendeu nada. É a mesma coisa eu digo da complexidade. Você não entendeu nada, se disse que entendeu, né? Mas você pode compreender, né? Não, mas assim, deixa você assim mais, talvez atenta, né? Você tem um outro olhar, foi bem interessante. Você tem que realmente, assim, ir a fundo, né? Estudar, pesquisar, para começar a sair um pouco, né? Respirar um pouco, né? Mas foi bem interessante esse trabalho, eu gostei muito, e ele também parece que gostou, porque aí depois ele pediu para eu apresentar nos outros grupos, então foi bacana. É para falar câmbio, né? Eu não estou falando câmbio. O câmbio é só uma brincadeira que a gente começou lá na reunião online. Isso, exatamente. Acho que você brincava com o Oswaldo quando você era pequeno, brincava, falava câmbio. Acho que vem daí também. também. No módulo livre-arbítrio nós vamos trabalhar no pensamento complexo, a gente vai falar bastante sobre isso, inclusive sobre totalidade, viu, Aparecida? Que tem o conceito também da filosofia. Você pega, por exemplo, Sartre ou até o Theodor Adorno. Eu só vou dizer 2 frases. Assim. Eu sei que agora o Mário esclareceu para você e agora eu vou confundir novamente. Ele diz assim, o Sartre não, o Theodor Adorno, que é da Escola de Frankfurt, ele diz assim, a totalidade é a não-verdade. Né? Então, anote aí para a gente conversar no ano que vem. E o Sartre, ele trabalha o ser e o nada, né? E o nada é justamente o conceito de totalidade também, né? Então, veja, é um conceito como todos complexos. Nós vamos tratar disso no módulo livre-arbítrio. O Marco pediu a palavra novamente. Eu só queria
colocar um ponto aqui, que falando da Rosângela, pelo menos nós saímos da simplificação. Mas agora, nós que estamos à frente de núcleos filiados e que falamos para normalmente públicos leigos em palestras públicas, há uma necessidade imensa de voltar à simplificação para tentar explicar o que é que nós queremos dizer com essas aulas que a gente assiste. É muito difícil, muito difícil. Com certeza. Não é porque você não foi na quinta-feira na aula do Raul. É que você não está na quinta-feira no grupo do Raul aí que nós ficamos... Não é não, Maria Aparecida? Nós ficamos mais... A gente sai da aula assim e fala, assim, ai, meu pai. A gente consegue, pelo menos, sair da simplificação e ver um contexto mais complexo, vamos dizer assim. Mas quando você vai falar para o seu público, nós fizemos uma pesquisa, sumiu o público do centro, sumiu, vamos pesquisar, o que está acontecendo? É muito difícil que vocês falam. Essa é a resposta que a gente tem. E aí você tem que voltar para a sua realidade e tentar expor, usar de uma pedagogia, buscar na pedagogia, buscar em algum canto qualquer, uma forma de expor isso, de colocar isso de uma forma didática, assim, vamos dizer. Mas eu sou da pedagogia, então já me ajuda bastante, porque eu sou da área, então ajuda bastante. Né? Realmente nós precisamos esmiuçar isso, entende? É claro que como nós falamos com o público, as nossas casas espíritas não estão na SBE, estão nas periferias aqui, e, então nós precisamos entender em miúdos para passar em miúdos, para que eles também possam entender, nós temos que entender os miúdos. Estou tentando fazer isso agora com tanta aula que estou fazendo e escrevendo muitos cadernos. Mais alguma questão aí? Não, nós estamos com a cabeça já quase explodindo. Já está saindo fumaça, né? As aulas mesmo do Raul, ele consegue deixar mais difícil que a aula do irmão Gris. Pior que a gente sai de lá assim, eu não entendi. Mas isso é muito bom para essa gente preguiçosa que demorou, como ele vai estudar. Mas sempre é tempo, né? Não somos um anágio, né? Que é expert. Né? Que, nossa, ela consegue decodificar tudo. Mas nós, certamente, estamos devagarinho. Não vamos chegar lá, mas estamos no caminho. Mas é assim mesmo, com o tempo as coisas ainda pioram, sabe? O problema é que Horkheimer, Weber, deve revirar no túmulo lá com essa consciência de religião que a gente está tomando. Mário, se quiser fazer as considerações aí, já eu gostaria de colocar só assim, humildemente uma coisa, o que nós precisamos ter muito cuidado nos nossos núcleos é de sermos pessoas que veiculem os melhores conteúdos dentro do nosso possível, dentro do que nossos orientadores espirituais foram nos trazendo, mas que a gente nunca deixe o lado Leocádio perder-se, que é o lado afetivo, amoroso, o consolador, que a pessoa saia dali se sentindo consolada, porque a grande maioria que vai parar numa casa espírita, pelo menos nas que eu trabalho, mesmo Belo Horizonte, né, Marco, no meu pequeno voluntariado que faço lá, dá para ver perfeitamente nas pessoas a busca por conforto emocional, afetivo, social. Nós temos que levar conteúdos? Temos, só que eles têm que simultaneamente caminhar. O conteúdo no que diz respeito à ciência, à filosofia, mas tem que, simultaneamente, o religare, que aí é o afetivo, o amoroso. Nós temos que o tempo todo trazer irmão Leocádio muito vivo em nós, porque isso ele faz com uma maestria maravilhosa. Ô, Nájila,
tem uma colega nossa que está estudando aqui para fazer uma palestra no dia 17, né, de maio. Ela quer falar sobre o irmão Leocádio. E eu também, humildemente, pedi para ela falar um pouco mais de Leocádio como espírito, sabe? Esse espírito desencarnado que trabalhou tanto conosco, tanto nesse sentido amoroso, afetivo, tanto que ele ajudou, tanto que ele acolheu, e o tanto que as pessoas o amavam sem o conhecer, na verdade. Uhum. Porque a gente conhece um pouco da história dele como Leocádio, homem que viveu na Terra, mas a gente precisa falar mais um pouco de Leocádio como espírito que veio nesse trabalho. E mais do que falar dele, trazer em nós Leocádio Correia e trabalhar nos nossos grupos, que a pessoa saia dali como nós saíamos da presença dele. A gente saía consolado, a gente saía confortado, e não é que ele ficasse passando a mão na cabeça, não. Às vezes ele nos colocava tarefas grandes, tarefas difíceis, mas o jeito dele trazer aquilo para a gente já nos dava força, já nos confortava. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Nos conteúdos, nós simultaneamente sermos consoladores, confortadores, sem sermos piegas. Por exemplo, falou de anjo da guarda. Olha, minha querida, aqui é uma casa espírita, nós não trabalhamos a palavra anjo da guarda, mas se você fizer o olhar para o que o Espiritismo trabalha em torno dos espíritos orientadores, é o anjo da guarda da outra religião. A gente não precisa citar o nome da religião. Nós não temos que falar que é da católica, que é da evangélica, nem que nada. Mas nós temos o conceito de espíritos orientadores. Espíritos com os quais fazemos uma sintonia tal que estamos sempre na orientação deles, estamos com eles, eles estão conosco, eles estão em nós. É o verdadeiro anjo da guarda, só que nós não temos esse conceito. O conceito é outro, mas você, aqui é a mesma coisa. Você não vai ficar sem seu anjo da guarda. Deus me livre se eu tirar o anjo da guarda das pessoas de Novo Cruzeiro. Miséria social, droga, prostituição, alcoolismo em exagero, tudo destrambelhado. Assim, Marco é casado com gente de lá e conhece a região e vê isso. Eu vou tirar o anjo da guarda deles, mas eu vou mostrar o que nós temos de anjo da guarda. A Fernanda pediu a palavra, Fernanda? Então, na verdade, eu queria... Vocês falaram que essa palestra de 17 de maio, ela vai ser online? Vai ter como transmitir ou a gente assistir depois? Fiquei interessado. Marco? Não, ela não é online, né? Porque nós fazemos aqui no centro, em Belo Horizonte. Ah, tá. Daí não vai ser gravado nada. Normalmente a gente grava para arquivo, assim. Então se você puder mandar depois pra gente. Mas o Rui vai fazer uma maravilhosa aí também esses dias. Então tá bom. Tá, obrigada. Maravilhosa é por tua conta. Informações são sempre maravilhosas. Nós vamos falar vamos fazer homenagem ao irmão Leocádio dia 18, né? Eu não sei, eu acho que vai ser transmitido. Eu ainda não combinei isso com o Paulo e nem com o Luiz Renato. E eu vou falar dia 21 também na Lapa, mas lá vai ser difícil transmitir, porque nós vamos falar no auditório de um colégio lá da cidade. Eu acredito que não tenha condições de transmitir. Mas o Luiz Renato vai com a gente, vai gravar, e depois a gente pode... colocar no YouTube. Isso. É uma homenagem ao irmão Leocádio. Eu quero fazer essa abordagem que o Marcos pediu, que até a irmã lá de Belo Horizonte também fizesse. Né? O Leocádio, não só o médico, mas o espírito, né? Que começou a se manifestar alguns meses, ou um ano e pouco depois de desencarnado, né? Em Palhoça, em Santa Catarina, e depois veio subindo. Aqui em Campina Grande, onde eu moro, ele se manifestou também nessa mesma época. Tinha um centro aqui na praça, onde hoje é um colégio.
O centro não existe mais, né? E aí foi o Dr. Leocádio, talvez o espírito mais conhecido aqui, pelo menos da região sul, né? Muito bem. Mário, então, alguém mais? Não. Então, turmas, mais uma vez agradecer a participação de todos, né? Não fiquem preocupados, eu acho que o desafio que é essa ponte que vai entre a nossa renovação conceitual e a nossa prática, ela tem que ser construída aos poucos, né? Não há de maneira nenhuma conotação de destruir o entendimento que as pessoas têm. A habilidade de cada coordenador, ela implica em fazer uma adaptação clara ao contexto, à linguagem, aos valores que cada um tem. É a coisa que a gente tem feito ao longo dos vários anos como coordenadores e vamos continuar fazendo, né? Só não deixar de entender e de compreender que na medida que eu vou alcançando valores novos, eu vou ter que fazer a transposição. E o grande desafio nosso é justamente como fazer essa transposição para que a pessoa respeite todo o seu acervo e, ao mesmo tempo, consiga construir entendimentos novos, tá? Então, não fiquem angustiados, ninguém vai chegar e dizer que o anjo da guarda não existe, né? Ou que Deus não vai estar com você. Você tem habilidade suficiente para saber em que contexto você está e como é que você vai lidar com essas pessoas. Isso é essencial e fundamental para a doutrina, na medida que respeita o pensamento e o entendimento que as pessoas têm. E a marca registrada dos coordenadores da casa e dos núcleos filiados, isso vai continuar sendo feito. Mas é evidente que quanto mais qualificado eu estiver em termos conceituais, essa transição e essa adaptação, ela fica muito mais fácil, né? Se eu tenho com clareza para mim o conceito de Deus imanente, fica muito mais fácil de eu consolar alguém que está chorando, porque eu posso dizer, Deus está com você, Deus nunca vai te abandonar. Por quê? Porque eu me fortaleço no conceito de Deus imanente e posso, segurando a mão, abraçando, passar a ideia de um Deus imanente, sem citar a palavra imanente, mas eu consigo, com muito mais fortaleza, fazer essa transição. Então, acho que isso que é importante. Eu tenho que estar sempre me renovando conceitualmente para qualificar cada vez mais a atenção que eu vou dar para as pessoas, em função do momento que elas estejam vivendo e da necessidade que elas têm, tá? E eu acho que nunca se esqueçam, tá? Uma das pessoas mais capacitadas intelectualmente que eu tive a felicidade de encontrar ao longo dessa caminhada foi o irmão Leocádio, tá? Eu acho que ele só, talvez ali para o irmão Grimm, mas ele tem uma característica, ou tinha, né? Enfim, aí é questão da terminologia, que é justamente a capacidade didática. A capacidade de pegar aquele conceito difícil que o irmão Grimm trouxe e conseguir fazer justamente esse desafio da adaptação para que a gente pudesse operacionalizar. Ele pegava aquele conceito complexo que o irmão Grimm trouxe, que todo mundo estava tendo dificuldade, e conseguia resumir, né? E conseguia porque justamente ele entendia a gente, que daí vem a parte afetiva. Mas ele é um profundo conhecedor da doutrina, com uma capacidade intelectual, veja aí quantas frases eu trouxe que são dele, basicamente, né? E junto com essa capacidade de fazer a parte didática, a decodificação, que antes ele fazia muito bem, e hoje é um desafio que nós vamos ter que tentar fazer, né? Qual a palavra mais apropriada, qual o exemplo mais apropriado. E, claro, sem dúvida nenhuma, né, a parte afetiva dele toca o coração de todos nós e está hoje junto conosco o tempo todo e na lembrança que a gente tem do contato que a gente teve a felicidade de ter com ele, né? Para a próxima semana, se vocês puderem ler um pouquinho, eu vou tentar, de acordo com o tempo, trabalhar o impacto profundo que tem a questão da mudança do conceito de Deus com a ideia de fé. E eu acho que é um grande desafio. Mudou muito o entendimento da prece, e eu acho que está mudando muito o entendimento do que a gente tem por fé. Então, vou tentar trabalhar e apresentar algumas coisas, tá? E também vou tentar trabalhar a substância da vida, essência da essência, que são outros conceitos de Deus. E para isso vou ter que fazer uma pequena abordagem filosófica, se vocês me permitirem, sobre substância e essência, que é fundamentalmente filosófica, tá? Então, se der, vou tentar trabalhar esses dois conceitos. Então, se puderem ler alguma coisa, pensar alguma coisa, refletir em alguma coisa sobre isso,
acho que facilita aí o momento da discussão, tá? Muito obrigado a todos, obrigado aí pela paciência e nos encontramos aí na próxima semana daí, né? Tá bom? Tchau, boa tarde. Um abraço a todos.